Oi, crianças, tudo bem com vocês? Então, vamos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Então, eu quero que vocês abram o seu caderno de atividades na página 14, então, de língua portuguesa. A gente vai trabalhar um pouquinho mais sobre o plural, então, das palavras. Nós vimos lá na apostila, né, na aula ao vivo, as regrinhas para o plural de algumas palavras, então, nós vamos usá-los aqui também, tá? Então, nós temos assim, releia a frase a seguir. Foram analisadas as respostas dos pais ou responsáveis de 1.391 crianças responsáveis. Transcreva a palavra em destaque. Então, vocês vão escrever o responsáveis aqui, porque ela aqui está destacada, né? Aí, ela se refere a uma ou a mais pessoas, essa palavrinha aqui. Então, ela se refere a mais de uma pessoa, tá? Ela não se refere a uma só, né? Se fosse, por exemplo, ele é responsáveis, não daria certo, seria ele é responsável, né? Mas aqui são os pais, então eles são responsáveis, certo? Então, na B, mais de uma pessoa, porque é plural. Por isso, a palavra destacada está, então, no plural. Agora, diz assim na questão 10. Escreva o plural das palavras a seguir. Responsável, responsáveis. Saudável, saudáveis. Estável, estáveis. Flexível, flexíveis. Qual é a regrinha que foi usada aqui, então? Se vocês olharem na apostila de vocês da página 38, tem a regrinha lá do primeiro quadrinho da atividade 2 lá, que diz lá, palavras terminadas em ao, el, ol e u apresentam plural com terminação em is. Então, tira o L e coloca o IS. Responsáveis, saudáveis, estáveis, flexível, tá? Então, tem várias outras, né? Nível, níveis, anel, anéis. Se fosse com ao, canal, canais, banal, banais. Com ou, farol, faróis, certo? Aqui nós temos aqui, então, palavrinhas com ao. Olha aqui, formal vai ficar formais. Superficial, superficiais. Geral, gerais. Sal, sais, certo? Aqui nós temos então com ol, anzol, anzóis. Girassol, girassóis. Lençol, lençóis. Cachecol, cachecóis, tá? Vejam que aqui vai acento no ois, tá? Vamos para a página 15 aqui, ó. Agora, lembram da regrinha das palavrinhas terminadas com u? Então, vejam aqui, ó. Céu vai ficar céus. Réu, réus. Troféu, troféus. Chapéu, chapéus, né? Eu não posso confundir, porque o el com el termina com o plural em eis, né? Olha aqui, ó. Quando é el, termina com eis, eu achar que chapéu vai terminar com eis, porque o chapéu é terminado em u. Então, o som se parece com o som do L, né? Mas a terminação não é igual. Então, o plural também não vai ser igual. Não vai ficar chapéis, troféis, réis, né? Séis. Então, quando é com U, vai acrescentar só o S. Céu, réus, troféus, chapéus, certo? Agora, aqui nessa outra com il. Então, nós já vimos lá na página 38 da apostila, a segunda regrinha lá, né?
palavras terminadas em il, quando são oxítonas, acrescenta o S, tira o L e acrescenta S. Quando são paroxítonas, elas são tiradas o il e acrescenta eis, tá? Então, temos aqui, ó, funil, funis, porque funil, a sílaba tônica é no nil, então vai ficar funis. Barril é oxítona, então vai ficar barris. Cantil, oxítona, vai ficar cantis. Canil, canis, porque é oxítona. Nesse caso aqui, elas são paroxítonas, então, fóssil, fósseis. Ó, sílaba tônica, fó, fóssil, fósseis. Então, ela vai tirar o il e vai ficar eis no final. Projétil, ó, sílaba tônica, no G, até acentuada, né? Projétil, projéteis. Fértil, férteis. Réptil, répteis. Certo? Vejam aqui agora a questão 11 que diz assim: ligue os pares e descubra algumas exceções para as regras apresentadas. Mal, males. Lembra que eu falei que toda regrinha pode ter uma exceção? Olha aqui, ó. Mal é terminada em al, como aqui, ó. Como formal. Mas não vai ficar mais, né? Olha lá. Não tem como ficar mais. Que aí é uma outra palavra. Então, mal vai ter o plural em es no final, certo? Aqui, geralmente, as terminadas em al, como tem a regrinha da apostila, acrescenta is. Mas se eu colocar aqui no mal o is, vai ficar mais. E não fica correto, porque mais tem outro sentido. Então, mal vai ser terminada em es. Males. Cônsul, cônsules. Tá? Não tem como eu colocar aqui só o is. Cônsuis, né? Então, vai ficar cônsules. Então, são algumas regrinhas aí que também tem exceção. Como nós vimos na aula ao vivo, né? Que até o Pedro citou o exemplo lá, mal com L é contrário de bem, né? Então, por exemplo, quando eu estou falando de uma palavra no plural, né, de mal, eu vou colocar males, né? Por exemplo, bem tem plural, de bem é bens, de mal, males. De bom são bons e de mal com o, maus, certo? Então, temos que ficar de olho nas regrinhas, mas também saber que às vezes elas têm algumas exceções, certo? Então, agora a prof vai colocar lá na apostila de vocês, da página 39, para vocês darem uma olhadinha nas palavrinhas que vocês pintaram lá durante a aula ao vivo, ver se vocês fizeram corretamente, então, se pintaram corretamente as palavras, para vocês conferirem, certo? E eu quero que vocês copiem no caderno de vocês aquelas palavrinhas, então, que são escritas corretamente com o uso do L ou U, certo? Aquelas que foram pintadas. Para vocês terem, então, um banco de palavras lá no caderno, para não se confundirem na hora de escrever. Vocês viram, né? Que se eu escrevo, por exemplo, a palavra mal, e eu quero um significado do contrário de bem, e eu escrever com U, está incorreta, né? Por exemplo, eu vou colocar assim, estou mal-humorada hoje. É mal com L, não é mal de maldade, né? Não é mal de pessoa ruim, então, de algo ruim. É mal-humorada, não estou bem-humorada, porque mal com U é contrário de bom. Então, eu não posso usar mal com U no mal-humorada, porque quando eu estou ao contrário, eu não vou dizer estou bom-humorada, eu estou bem-humorada, certo? Então, eu tenho que tomar cuidado na hora de escrita, certo? Para não ter problema de escrever errado. Então, vocês vão copiar aquelas palavrinhas que vocês pintaram lá
e fazer um banco de palavras. Palavras escritas com L ou U. Então, aqui a atividade da página 38, quero dizer, né? Para vocês conferirem, então, aqui as regrinhas que a prof falou, que podem às vezes existir alguma exceção, como no caso do mal, né? Aqui as palavrinhas que vocês acharam, no caso a palavra, e aqui as palavras, então, para vocês conferirem aí, as que vocês pintaram aqui, então, em azul, estão com o uso correto do L e do U. Vocês vão copiá-las lá no caderno de vocês e coloca lá, banco de palavras, ortografia do uso do L ou U, certo? No final de sílaba. Então, selva, lençol, altura, girassol, febril, alfinete, palco, bacalhau, palma, degrau, outono, cacau, jornal, mingau, canal, asfalto, salsicha, calcular e tal. Podem até fazer um traço no meio da linha do caderno, assim, e separar com L e com U, para vocês terem esse banco de palavras para estudo, ok? Então, beijo e até a próxima aula, pessoal.